Fala, devs! Então vamos começar aqui a parte do Spring. Tá? Vamos colocar aqui o nosso Spring Boot. Tá? O que é esse carinha aqui? Tá? Lembrando que o Spring ele é um só. Então, o Spring ele tudo se resume a um carinha só. Só que dentro do ecossistema Spring existem muitos projetos para facilitar o desenvolvimento de nós, desenvolvedores, para facilitar o desenvolvimento de aplicações. Tá? Se a gente for pegar aqui, eu vou pegar aqui o navegador. Se a gente entrar aqui no site do Spring.io, tá? Aqui em cima, Spring.io, você tem aqui, projetos. Tá? Então, olha só, você tem o Spring Boot, Spring Frameworks, Spring Cloud Data, Spring Data, Spring Cloud, Spring Integrate e assim vai. Acho que tem uns 20 projetos aqui, tudo do ecossistema Spring, certo? Cada um com a sua funcionalidade. Tá? Agora sim, o Spring Framework, ele é o que provê todos os recursos para a gente desenvolver o sistema em web. Só que a configuração dele, tá? Antes, que era as configurações, para você configurar, tá? Configurar, ou você configurava lá por XML, tá? Aí depois criaram as configurações por código, tá? Então assim, por XML era bem chato de fazer, envolvia muito código. Aí conseguiram diminuir essa configuração para você configurar um projeto em REST, com MVC, configurar várias coisas no Spring. Você tinha que toda vez ficar adicionando mais conteúdo no XML, ou então indo lá programaticamente adicionar mais conteúdo para configurar mais frameworks, para configurar controllers, para configurar tudo que você precisava no projeto. Todo momento você tinha que ficar indo ou via código ou via XML e ficar configurando. Tá? Então daí o pessoal do Spring fez o quê? Vamos fazer um boot, vamos facilitar isso, tá? Foi aonde nasceu daí, vou colocar aqui uma estrelinha, tá? Nasceu o Spring Boot, tá? Quando você fala assim, vou criar uma aplicação em Spring Boot, tá? Você só está usando alguns recursos automáticos, tá? O Spring Boot ele vai configurar tudo automaticamente para você, de acordo com as dependências que você vai colocando no projeto, tá? Ele não vai gerar código para você, o Spring Boot não vai gerar código para você, ele vai gerar em tempo de compilação, certo? Mas já em questão de alguns minutos você já consegue criar aplicações um CRUD completo, você consegue criar em pouco tempo, sem passar por todo esse processo burocrático aqui, de configuração por XML, configuração por código, tá? O mais simples você já consegue usar o recurso do Spring Boot, que é essa parte de configuração facilitada, e já começar a iniciar o projeto, já começar a fazer seus cadastros. Tá? Só que daí você me fala, o Spring Boot, você só vai te ajudar no início, ele só vai te dar o starter, tá? Você tem que saber trabalhar com o MVC, o Spring, você tem que saber Java, você tem que saber REST, tá? Você tem que saber Java profundamente, tem que saber arquitetura, você tem que saber toda a parte de Spring, você tem que saber trabalhar com
com o Spring para você poder usar um Spring Boot. Porque você tem que entender de controllers, tem que entender de servlets para entender os controllers, tem que entender de DAOs, repositories, JPAs, tem que ter uma grande experiência para você saber o que o Spring Boot está fazendo por trás ali. Tá? Por quê? Você dá o start e configura lá teu projeto usando o Spring Boot. Aí você não sabe fazer uma tela, você não sabe fazer um controller, não sabe ligar isso. O Spring Boot não vai fazer isso para você. Ele só vai ajudar a carregar as dependências e a configurar os recursos de configuração com os frameworks, conexão com o banco, configurar com o Hibernate, configurar com vários frameworks e para implantar no servidor também. Tá? A parte de desenvolver, você tem que dominar Java, tem que dominar a parte MVC, REST, tem que dominar a arquitetura, DAO, JPA, Repository, HTML, CSS, JavaScript, entender de todos os conceitos web, para você poder criar uma aplicação com o Spring Framework e usando o recurso o módulo de Spring Boot. Tá? Então, a gente fala assim, vou fazer em Spring Boot que vai resolver toda a minha vida. Não vai. Não vai. Se você não souber Java, não saber já criar uma aplicação em web, se você não souber criar uma aplicação usando servlets, você não adianta você querer aprender que você não vai conseguir. Tá? Então vem aqui. O que você tem que saber? Você coloca na sua cabeça lá que você vai aprender o nosso Spring Boot, tá? Você tem que saber MVC, tem que saber DAOs, tem que saber JPA, tem que saber tem que saber CDI, que é a injeção de dependência, tá? Tem que saber toda a parte web também. Tem que saber, lógico, também banco de dados, tá? Para você poder usar o Spring Boot, porque assim, ele vai estar fazendo coisas escondidas, então você tem que entender o que ele está fazendo ali por trás, tá? Então assim, o Spring Boot, ele facilita muito, tá? Em vez de a gente ficar uma semana configurando as coisas, a gente consegue ali em alguns minutos já ter tudo configurado no nosso projeto. Certo? Então, essa aqui é a facilidade que o Spring Boot traz para você. Eu vejo que o pessoal está confundindo muito. O pessoal escreve, parece que o Spring Boot eles vão clicar e já vai sair a aplicação completa, já funcionando, só colocar no cliente. Tá? Não, a pessoa tem que aprender a desenvolver um projeto web para realmente usar o módulo de Spring Boot. Tá bom? Então, assim, o entendimento dessa parte do Spring Boot. Na próxima aula, a gente vai ver como baixar a IDE, que a gente vai trabalhar com uma IDE própria, tá? Para facilitar. E depois a gente vai começar a iniciar o projeto e a aplicação, tá bom?